Olá, queridos. Graça e paz. Tempo gostoso, né? Domingo muito especial. E pena que nós não podemos estar. Lembram aquela comunhão gostosa, aquele almoço? Mas estamos juntos. Estamos na presença do Senhor. Ele nos contempla nessa noite, onde cada um está. E estaremos nessa unidade, adorando o Senhor, louvando o seu nome pelo seu sacrifício. Estamos aqui com um pouquinho do nosso grupo de louvor, mandando também o nosso carinho para o restante da nossa turma, que está aí espalhada. Logo vamos estar juntos de novo. E é um tempo muito precioso de nós estarmos agora adorando o Senhor. Ele venceu, Ele é soberano, Ele é o nosso Deus, Ele é digno de toda honra, de toda adoração, de todo louvor. Então vamos adorar. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor,
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Nosso Deus mandou o seu Filho para que nós pudéssemos, queridos, ter a esperança da vida eterna. E nós somos chamados a entender que bem mais do que qualquer coisa, as belezas da natureza, essa terra linda que Deus criou, Ele nos ama. Nós somos extremamente importantes e por isso Ele mandou seu Filho e um dia nós estaremos juntos para sempre na eternidade. Isso alegra o nosso coração. Vamos adorar bem mais que tudo. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim,
como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim. Pensou em mim, me amou. Feliz Páscoa! Jesus vive! Feliz Páscoa! A casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. Boa noite, vamos lá? Feliz Páscoa! Jesus vive! Mandamos embora, é muita festa, aqui na casa do Senhor. Feliz Páscoa! Cristo vive! Com sua vida, viver em comunhão com meus irmãos, com sua vida, viver em comunhão com meus irmãos. Feliz Páscoa! Jesus vive! A casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. Olá, irmãos, graça e paz. Eu queria dizer que eu tô com saudade. E por mais que esse momento tenha sido difícil para todo mundo, com o culto de Páscoa diferente, sem a apresentação das crianças ou teatro, mas com a palavra online, eu proponho que nós possamos usar esse tempo para refletir se a ressurreição de Cristo tem afetado os nossos dias e se esse Jesus vivo tem sido manifestado através de nós. Feliz Páscoa, Jesus vive! Viver em comunhão com meus irmãos, Feliz Páscoa! Jesus vive! com meus irmãos, a casa cheia da sua glória, é muita bênção. Feliz Páscoa! Jesus vive! Hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. Feliz Páscoa, Jesus vive! Aqui na casa do Senhor, com sua Feliz Páscoa! com meus irmãos, Jesus vive! Ei! com meus irmãos, a casa cheia da sua Feliz Páscoa! Cristo vive! muita vitória. A fofoca. Feliz Páscoa, amados irmãos. Saudade de todos e que nesse culto de Páscoa nós possamos celebrar e viver o nosso Cristo ressurreto. Feliz Páscoa, irmãos. Estamos com saudade de todos vocês. Hashtag Fiel em Casa. Beijo. Beijo. Saudar a igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? É uma alegria nós estarmos reunidos novamente e hoje para celebrar um culto que é fantástico, que é o nosso culto de Páscoa, quando celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, aquele que deu sentido para a nossa existência, que deu sentido para a nossa vida, aquele que moldou e continua nos moldando a ser uma nova criatura, nos trouxe essa condição de estarmos novamente religados a Deus, nos dá a esperança
de uma vida eterna. Então, para nós é uma alegria estarmos ministrando e realizando esse culto onde que nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Irmãos, eu gostaria de lembrá-los novamente de todas as nossas programações que estão sendo feitas nos grupos, no site, na plataforma digital. Então, que os irmãos continuem atentos a todos esses nossos avisos, para que a gente possa continuar integrados, mesmo distante de forma física, mais próximos aí pela tecnologia. Que eu gostaria muito que os irmãos continuassem então atentos a todos os avisos que estão sendo colocados aí nos grupos, e assim nós possamos, como igreja, estarmos caminhando junto. E hoje é um culto fantástico, que nós celebramos a Páscoa e também vamos celebrar a Ceia do Senhor. Então hoje é uma programação por demais fantástica. E eu gostaria que a gente pudesse estar refletindo na palavra de Deus sobre algo que a Páscoa nos proporciona. A Páscoa é esse tempo de uma oportunidade fantástica de uma renovação espiritual. Ainda mais agora, nesses tempos que nós estamos vivendo, essa renovação espiritual ela é por demais importante. E por que eu entendo que é essa oportunidade de renovação? Exatamente por essa obra expiatória, justificadora, redentora que o nosso Senhor e Salvador realizou naquela cruz. E quando nós olhamos para aquele sacrifício, olhamos para essa obra salvífica que nos atinge, não tem como a gente ficar da mesma forma diante dessa obra fantástica que Jesus fez. E é por isso que eu falo que é uma oportunidade para nós estarmos olhando para dentro e trazendo essa condição de uma renovação espiritual. E por que a renovação espiritual? Porque às vezes nós temos as nossas crises espirituais. E esse momento aqui, onde que nós celebramos a ressurreição de Cristo, é exatamente para a gente se colocar de forma mais sincera diante dele. E as crises espirituais, elas nos atingem. E ainda mais forte, quando nós olhamos para esse cenário que nós estamos vivendo, e a gente começa a se perguntar, poxa, mas aonde que está Deus? E por que ele está permitindo tudo isso acontecer? E essa aqui é uma oportunidade para a gente renovar essa nossa espiritualidade diante dessas crises e essas inquietações que vão tomando conta do nosso coração, vão tomando conta do nosso dia a dia. E como que surgem essas crises espirituais? São alguns passos que eu vejo, alguns degraus que elas vão tomando conta da nossa vida. E hoje eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre isso, sobre a luz do sacrifício de Jesus e a gente celebrando esse Cristo ressurreto. E para isso eu gostaria de estar lendo um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, o versículo 13, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tem estado em Jerusalém e ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel,
Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. E de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas eles não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, ele fez menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Essa aqui é a história da prática da Páscoa. Essa é a renovação que nós estávamos falando. E esses discípulos aqui, essas duas pessoas que estavam a caminho de Emaús, ela contrasta muito com o que nós vivemos. E é por isso que a Páscoa, essa mensagem do Cristo ressurreto, ela é tão importante para nós dentro da nossa renovação espiritual. Porque aqui nós vemos um sinal de crise nesses discípulos. Qual que era esse sinal da crise espiritual deles? É que as expectativas que eles tinham em relação a Jesus, as expectativas que eles tinham em relação a Deus, se frustraram, acabaram ali. Esses discípulos de Emaús, eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Vamos se colocar na situação deles. Eles ouviram as mensagens, ouviram as promessas, testemunharam do poder de Deus na vida deles, alimentaram a esperança de que a glória de Israel iria ser estabelecida, iria ser restaurada através de Jesus, porque eles tinham o entendimento que era ele o Messias. Mas, de repente, esse cenário muda. Jesus é preso, é condenado, é crucificado, e tudo aquilo que eles estavam ansiando, tudo aquilo que eles estavam buscando, deixou de existir. Da noite para o dia, acabou. As expectativas que eles tinham lançado, aquilo que eles estavam vivendo de forma tão intensa, acabou. E aqui nós vemos duas pessoas dizendo: olha, as nossas expectativas, elas foram frustradas, elas não foram atingidas. Então a melhor coisa que nós podemos fazer nesse momento é virar as costas e voltar para a nossa vida antiga. É isso que essa é a atitude, a primeira atitude desses discípulos aqui, dessas duas pessoas. As expectativas não foram atendidas, logo vamos voltar para a vida antiga. Viramos as costas para Jerusalém, e olha que a promessa era: fiquem em Jerusalém. E eles falam: bom, não vai acontecer. Vamos voltar para Emaús. E viram as costas e voltam para a vida antiga. E isso fala muito comigo, porque essa também é a nossa realidade.
É muito da nossa realidade espiritual. Quantas vezes nós não somos tentados a tomar essa mesma decisão? Quantas vezes nós não somos tentados a tomar essa decisão? Quantas vezes achamos que Deus deveria ter feito algumas coisas na minha vida e as expectativas não foram supridas? Que deu a entender que parece que Deus estava indiferente ao momento que eu estava vivendo, a minha realidade, aquilo que eu estava passando. Quantos sentimentos que nós já tivemos ou nós estamos tendo, de que parece que as nossas orações elas estão num vazio completo. Todas perguntas que acabam ficando sem respostas. E nesse ainda mais forte, nesse momento que nós estamos vivendo, onde que paira sobre nós um sentimento de total impotência, parece muitas vezes que a gente tem se sentido desamparados, falando sozinho. E a expectativa que nós estávamos esperando, ou que eu estava esperando, ou que você estava esperando, de Deus, da ação dele, acaba sendo frustrada, e aí parece que a gente entra nesse mecanismo de começar a perder a fé. Mas eu oro e parece que Deus não ouve. Eu tenho colocado a expectativa que Deus vai atender essa situação e não acontece. Essa é a crise que esses discípulos estavam vivendo e que nós também às vezes atravessamos. Ou se nós já atravessamos, ou talvez estamos atravessando agora, ou quem sabe podemos atravessar lá na frente. Quando as expectativas com relação a Deus, elas acabam sendo frustradas. Outra coisa que me fala nesse texto, e que a gente aprende dessa trajetória espiritual desses dois discípulos, é que eles, de alguma forma, eles não tiveram a coragem de encarar os fatos das coisas que realmente aconteceram. E parece que no determinado momento da nossa caminhada de fé, parece o que nós falamos e acreditamos, o que nós falamos e o que nós acreditamos de Deus, parece que não faz a diferença na nossa existência. E nós somos bons nisso, porque nós conhecemos as doutrinas, nós falamos com conhecimento de um Deus onisciente, de um Deus onipotente, de um Deus onipresente, de um Deus todo-poderoso. Mas quando esse conceito, essa teoria é colocado na prática, parece que ela não faz sentido. Quando a gente fala desse Deus todo-poderoso, com esses atributos que comunicam com nós, outros que não comunicam, mas que formam o ser desse Deus todo-poderoso, parece que dentro do caos da realidade humana, parece que ele não faz sentido.
parece que na teoria é uma coisa e na prática ela é outra. E aqui, irmãos, eu gostaria que a gente pudesse parar e para pensar que talvez nós precisamos ter coragem de rever o que realmente é a nossa teoria. E parar para se perguntar se no que realmente nós acreditamos, se ela é consistente. Porque olhando para esse evangelicalismo que tem tomado conta do Brasil, eu vejo que muitos irmãos simplesmente só estão repetindo verdades decoradas, esses clichês religiosos, esses jargões evangélicos. E essa instrumentalização, ela pode ter certeza que isso não sustenta ninguém diante do caos da realidade humana. Essas verdades decoradas, esses clichês religiosos, esses jargões, e que nós decoramos e colocamos isso como uma grande teoria. Na hora da prática isso não se sustenta. E é por isso que nós entramos em crise. E aqui, nesse momento, esses discípulos, eles estavam diante de um fato. O seu Messias havia morrido. Aqueles que eles jogaram as esperanças haviam morrido. E agora eles estavam nesse vazio. E o que me chama a atenção é que eles tinham só a teoria. Que na teoria eles sabiam que o Messias ia vir, que ele ia sofrer, que ele ia padecer, mas na prática eles ficaram no vazio. E às vezes assim é com nós. Mas aqui esse texto nos dá a oportunidade de uma grande metanoia, uma grande transformação de consciência, de coração, para adquirir uma nova percepção de Deus, uma nova percepção do mundo, uma nova percepção da vida, uma nova percepção das realidades espirituais. E aqui nós vemos o apoio através do Espírito Santo. Essa oportunidade de a gente começar a olhar no que realmente nós estamos, no que realmente nós estamos crendo. E aqui outra posição desse momento, quando eles dizem que naquele mesmo dia 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Aqui a gente vê que eles desistiram de tudo que eles viveram, das promessas que eles ouviram, daquilo que eles observaram do poder de Deus sendo habituado na vida dele e na vida das pessoas que estavam ao seu entorno. E nesse vazio, nessa quebra de expectativa, nessa coragem de enfrentar os fatos, eles desistiram de tudo. Simplesmente abandonaram, não adianta. Para eles está tudo acabado. E aqui, irmãos, eu gostaria que a gente parasse para refletir em algo que é grandioso nesse texto. Um grande detalhe aqui. Mesmo esses homens, achando que tudo tinha acabado, que tinha virado as costas para Jerusalém, e já estavam longe, desistindo de tudo, Jesus estava ao lado deles. Jesus estava no caminho. E isso é o detalhe mais importante dessa passagem.
E aqui eu percebo que esses homens colocaram, e conversando com Jesus, as suas dúvidas, as suas inquietações, as suas incredulidade, as suas fragilidades. E tudo isso estava convivendo com a presença de Jesus. E o lindo é isso, que nós também temos essa mesma condição. De passarmos por tempos de inquietações, de dúvidas, de fragilidade. Mas nós não podemos perder a percepção que mesmo nós tendo esses momentos de muitas perguntas, de muitas inquietações, compreendendo que Jesus convive e está presente junto conosco. E aqui é um salto de fé. E um salto de fé absurdo. De decidir e confiar que mesmo nas nossas incredulidades, Jesus está caminhando comigo. E mesmo às vezes eu não perceber na sua presença, que é o que aconteceu com esses discípulos aqui. O próprio Jesus caminhando com eles e eles descarregando em cima de Jesus todas as suas inquietações, todas as suas dúvidas, sem perceber que Jesus estava com ele. E para nós fica essa oportunidade de renovação, de que a gente pode confiar que Jesus está caminhando com nós, mesmo às vezes nós não percebendo a presença dele. E eu gostaria de compreender a partir desse texto como que eles obtiveram essa renovação e eles conseguiram sair dessa crise espiritual. E o grande segredo de sair dessa crise espiritual e participar dessa renovação é que esses discípulos, eles deixaram de falar simplesmente de Jesus. E essa voz passou a ser uma voz dentro do coração deles. E aqui é o texto esse versículo que fala muito. E perguntaram-se uns aos outros, não estava queimando o nosso coração quando eles nos falavam no caminho e expunham as escrituras? Eles deixaram de ser algo a respeito do que eles falavam, mas de algo que eles passaram a viver. É esse momento que Jesus faz parte do seu ser, não só mais como uma teoria, não só mais como um conceito, mas agora era Jesus falando forte no coração deles e eles vivendo isso. Irmãos, é importante a gente deixar de falar a respeito de Deus e começar a falar com Ele. Às vezes nós falamos muito a respeito dEle e não conseguimos falar com Ele. E eu tenho certeza que assim o coração passa a arder. E uma vez que nós sentimos esse coração arder através dessa voz afetiva, transformando o nosso coração, a consequência é voltar para as Escrituras e começar a ler e colocar a nossa vida em contraste com isso que nós estamos lendo. E vamos ler a lei, e vamos ler os profetas, e vamos ler os evangelhos, e vamos ler as cartas dos apóstolos, e nós vamos confrontando a nossa vida com aquilo que nós estamos lendo. E a renovação surge. Porque isso vai mostrar para nós, de uma forma definitiva, o Cristo ressurreto nas nossas vidas. E aí a gente vai descobrir que existe uma diferença muito grande entre fé e crença. Porque fé é confiança em Deus.
Crença é o conceito que criamos para explicar a relação de Deus com a vida. E a crise não é de fé, mas é de crença. E Jesus está entrando na nossa vida, através do sacrifício que Ele fez naquela cruz, ressurreto, estando conosco todos os dias, para que a nossa fé com Ele possa ser renovada a cada dia. E aqui é lindo que esses 2 discípulos, quando eles compreendem aquele Cristo ressurreto na vida deles, eles se levantam e voltam. Levantam e voltam. Porque eles tinham entendido quem era esse Jesus na vida deles. Já não era só mais uma teoria. Agora ele era o ser pessoal que estava conduzindo a vida deles. E essa é a renovação que eu quero deixar para os irmãos nessa noite. Para que a gente possa viver de forma intensa esse Jesus ressurreto nas nossas vidas. Não somente com teorias, mas na prática. E que essa Páscoa nós possamos compreender esse Jesus ressurreto, vivendo através de nós. E assim eu gostaria que a gente possamos juntos estar compartilhando a ceia do Senhor. E a ceia, e ainda refletindo nesse texto, versículo 30 diz assim, que aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. E assim lhe abriram os olhos e o reconheceram. Irmãos, que essa Páscoa, que esse tempo que nós estamos juntos agora, e que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que seja um tempo para nós nos examinarmos, olharmos para dentro, e ao comer esse pão e beber desse cálice, que os nossos olhos espirituais se abram e que a gente possa reconhecer Jesus em todas as circunstâncias da nossa vida, mesmo quando às vezes nós não entendemos, mesmo quando as nossas expectativas estão frustradas ou não foram atendidas, mesmo quando nós pensamos em desistir de tudo, que a gente lembre que esse Jesus, Ele está vivo. E que Ele está vivo e que Ele está andando conosco todos os dias. Que a gente possa nos examinarmos, olharmos para dentro. Até que ponto esse Jesus realmente é só uma teoria?
ou Ele é o Senhor, Salvador da minha vida? E vamos celebrar essa ceia, nos examinando, olhando para dentro, como esses irmãos. E quando eles o reconheceram, na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Que nessa mesma hora a gente possa se levantar e voltar à nossa espiritualidade, à nossa intimidade com Deus, à nossa vida com oração, mas na perspectiva de que Ele está junto conosco. E o texto que nós celebramos a ceia encontra-se na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, aonde ele traz a normativa da ceia do Senhor, e ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? E aí nós, juntos, gostaríamos que com os elementos aí na sua casa, junto com a família, que nós possamos celebrar essa ceia, fazendo com que a gente possa ter essa compreensão, que essa ceia que nós tomamos hoje, e que na esperança de que um dia nós fazemos isso no novo céu e numa nova terra. Então vamos celebrar as ceias junto, irmãos, e aí eu gostaria que vocês tivessem o pão, cada um com o pão, e o texto diz assim: porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E que nós possamos, no comer desse pão, que essa renovação espiritual possa estar acontecendo na nossa vida através do Cristo ressurreto. E nós, como Igreja Evangélica Livre, como irmãos, como corpo de Cristo, possamos juntos agora estar comendo desse pão. Quero te agradecer, ó Deus, por esse sacrifício lindo, maravilhoso que o Senhor fez naquela cruz. Nós rendemos graças ao Senhor. E nós fazemos esse ato de estar comendo desse pão, relembrando dessa obra maravilhosa que o Senhor fez na cruz, e também na esperança de que um dia nós estaremos ceando junto com o Senhor no novo céu e na nova terra. E depois de ter ceado, Ele também tomou do cálice. E aí eu gostaria que todos os irmãos estivessem com o cálice na mão e juntos pudéssemos estar bebendo desse suco de uva. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Que nós possamos beber desse cálice, compreendendo dessa nova aliança, aliança da graça, dessa graça que um dia nos alcançou e nos trouxe novidade de vida, uma nova criatura, e que fomos salvos
salvos por esse sacrifício maravilhoso que Jesus fez naquela cruz. Que aquele sangue que verteu nos purifica de todo pecado. E que na sua ressurreição, nós também passamos da morte para a vida. Bebemos todos do cálice. Eu te agradeço, Pai, porque um dia a tua graça nos alcançou. E que através daquele sacrifício maravilhoso que Jesus fez na cruz, nos libertou da escravidão do pecado, nos tirou da morte para a vida, e que hoje nós somos filhos do Senhor, e que o Senhor nos está conduzindo com um braço forte para o novo céu e para a nova terra. E nós celebramos isso nessa noite. Ó Pai, que essa seja a oportunidade da renovação da nossa espiritualidade, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor opere da mesma forma que o Senhor operou com aqueles discípulos a caminho de Emaús. Que o Senhor se faça presente nas nossas vidas, meu Pai. Abra os nossos olhos da incredulidade, das inquietações, das fragilidades. Abra os nossos olhos para que a gente possa ver e compreender que o Senhor está caminhando conosco todos os dias, mesmo quando nós não percebemos, mesmo quando nós, por muitas vezes, duvidamos. Ó Pai, que no nosso levantar, a gente possa estar sendo despertado para uma nova espiritualidade, por uma intimidade maior com o Senhor, por um caminhar seguro contigo, porque o Senhor é o Deus conosco. E obrigado, meu Pai. Obrigado porque um dia o Senhor morreu por nós. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Obrigado, porque o Senhor venceu a morte. E como o Senhor venceu a morte, nos deu essa possibilidade de vencer junto com o Senhor. Age nas nossas vidas. Continua nos despertando sempre, para que nós possamos viver o Teu Evangelho. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Este é meu corpo, por vós partido. Comei deste pão em memória de mim. Tomai deste cálice, tomai deste cálice, é a nova aliança no meu sangue. Sempre que comerdes deste pão, sempre que tomardes deste cálice, sim anunciardes a minha morte, a minha morte, até que eu volte.
por vós partido. Comei deste pão em memória de mim. Tomai deste cálice, tomai deste cálice, é a nova aliança no meu sangue. Sempre que comerdes deste pão, sempre que tomardes deste cálice, se anunciardes a minha morte, até que eu até que eu volte. Obrigado, irmãos, por esse tempo. E que a graça, que a paz e as consolações do Santo Espírito possam estar nos acompanhando hoje, amanhã e sempre. Amém. O nosso muito obrigado.